Dando continuidade, pessoal. Agora a gente vai ter a Lei Orgânica 8080, que também já falamos algumas vezes sobre ela, né? E aí essa lei, ela dispõe sobre as condições de promoção, proteção e recuperação em saúde. Então, promover saúde é orientar essas pessoas. Prevenir saúde é dizer nessa nossa orientação o que elas têm que fazer. E recuperar em saúde é um paciente que teve algum problema de saúde, que ficou de alguma forma sequelado, eu vou tentar recuperar esse paciente. Fazer com que ele fique da melhor forma possível para voltar às suas atividades anteriores. Tá certo? Então, promover, proteger e recuperar são princípios fundamentais do SUS. Tá certo? E aí a organização e funcionamento dos serviços correspondentes e da outras providências. Então, o que é que a lei orgânica fala? A lei fala dos princípios básicos do SUS, fala da organização desses princípios e do funcionamento. Tudo isso a lei garante aos nossos usuários. Tá certo? Então, por que a Lei 8080 ela é tão importante? Porque ela fala exatamente do que o SUS oferta aos nossos clientes. Tá certo? Então, a lei, ela é regulada para todo o território brasileiro. Então, tem SUS em todo o Brasil. Tanto faz o meu cartãozinho do SUS aqui de Pernambuco, lá no Rio de Janeiro, é o mesmo cartão, é o mesmo usuário, funciona do mesmo jeito. O serviço funciona igualzinho, tá certo? Então, aqui não consegui fazer um procedimento aqui em Pernambuco. O SUS oferta ele lá em São Paulo. Posso ir? Posso. Através do governo municipal e estadual, leva o usuário lá para o Rio de Janeiro, para São Paulo, e lá ele realiza o serviço que ele necessita, tá certo? E aí, quais são os direitos e deveres dessa lei, né, da Lei 8080? Então, ele diz que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo ao Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Então, o governo, ele tem que dar ao usuário a condição de uso, né? Então, o paciente necessita de um exame determinado. O SUS deverá fornecer esse exame ao paciente o mais breve possível, né? Por que é tão importante proteger, de promover e proteger? Porque a gente consegue desafogar esse sistema. Então, se a gente imaginar que eu posso evitar um câncer de colo de útero fazendo um exame de lâmina, que eu já disse a vocês que ele custa em média ao SUS R$ 5. Então, se a gente consegue fazer com que a maioria das nossas mulheres consigam prevenir o câncer de colo de útero, aí a gente vai agora para aquelas que não conseguem. Elas precisam fazer cirurgia, elas precisam fazer radioterapia, quimioterapia. Isso custa muito ao SUS. Se eu conseguir prevenir muito mais do que curar, eu vou ter um sistema com menos gente. E aí quem chega lá para ser atendido vai ter uma melhor condição de assistência. Se eu consigo fazer com que os jovens não bebam e não dirijam, eu vou ter menos acidentes. Se eu vou ter menos acidentes, eu vou ter menos cirurgias ortopédicas. Eu vou ter menos raio-x sendo ofertados. Então, isso desafoga o sistema. Eu vou ter um hospital com menos gente. Se eu consigo fazer o hipertenso não comer muito sal, ele não vai fazer um AVC. Ele não vai fazer um acidente vascular, que é o derrame. E aí, se ele não vai fazer, o nosso sistema vai precisar de menos ressonâncias, menos tomografia, fazendo com que melhore a função, né? Esse sistema vai funcionar melhor. Então, quem chegar lá vai ter leitos, não vai precisar ficar em corredor, porque vai ter mais gente prevenindo do que curando. Tá certo assim? E aí, o dever do Estado garantir saúde consiste na formulação e execução. Vocês lembram do slide anterior, né? Que a gente fala em formular e executar ações de serviços. Então, aí eu tenho uma ação a executar e como é que eu vou fazer isso? Voltando ao coronavírus. Eu tenho um vírus que transmite muito facilmente e aí eu preciso fazer com que essa transmissão aconteça.
Como é que eu faço isso? Ficando isolado. Aí a gente se isola na intenção de transmitir menos. Mas não vai transmitir de jeito nenhum, não? Vai transmitir, mas vai transmitir menos. Esse pouco que transmite, eu tenho condições de dar assistência? Tenho. Então, eu tenho que deixar as pessoas em casa para transmitir menos e eu consiga dar melhor assistência a essas pessoas. Isso é promover e prevenir, tá certo? Para que eu consiga recuperar sem muitas dificuldades para o meu serviço. Tá bom? E aí a lei também fala na redução de danos. Que redução é essa? Quanto menos hoje em relação ao coronavírus, quanto menos gente morrer, melhor. Quanto menos gente precisar de UTI, melhor. Porque eu vou conseguir ofertar melhor qualidade a realmente quem necessitar. Tá certo? E aí ela volta a falar na promoção, proteção e recuperação em saúde. Tá bom? E aí, o dever do Estado não exclui o das pessoas. Já falamos também muitas vezes sobre isso. É dever do Estado, mas também é dever meu. É dever da minha família, da empresa e da sociedade. Se eu não ficar dentro de casa, por mais que o governo, por mais que a Organização Mundial de Saúde mande, o que é que vai acontecer comigo? Eu vou adoecer, eu vou transmitir doenças para as outras pessoas. Então, é dever do Estado dizer para mim que eu não saio, mas é dever meu ficar em casa para me proteger a família e proteger a sociedade. Tá certo? Então, quando a lei diz que o dever do Estado não exclui o dever das pessoas, ele está dizendo em relação a isso. Dengue. Adianta o fumacê passar na rua e eu não cobrir minha caixa d'água? Não adianta. Então, eu tenho que cobrir a caixa d'água porque eu tenho que entender que o mosquitinho ele voa 1 quilômetro. Então, eu preciso ter essa compreensão. Ok? Então, o dever do Estado não exclui o das pessoas nesse sentido que a lei fala. Quando ele fala sobre um conceito ampliado, vocês lembram que nós falamos que o que é saúde? Saúde é o bem-estar físico, psíquico e social. Lembram, né? Diz também que para a gente ter saúde, a gente tem que ter meio ambiente, a gente tem que ter educação, a gente tem que ter moradia, a gente tem que ter lazer, a gente tem que ter nossas necessidades básicas atendidas. Então, todo mundo lembra disso, né? Que nós já falamos inúmeras vezes. Então, esse conceito ampliado de saúde é o conceito que eu tenho que ver o indivíduo como um todo. Vocês lembram no slide anterior que a gente falou sobre a família? Então, quando eu vejo alguém doente, eu tenho que entender aquela família, como é que ele vive. Então, hoje, uma grande preocupação nossa com relação ao coronavírus, a superpopulação dentro de casa. A gente sabe que nós temos famílias numerosas dentro de ambientes muito pequenos. Então, essa é uma preocupação da Organização Mundial de Saúde. Porque como é que a gente vai controlar uma doença que eu preciso que as pessoas fiquem longe uma das outras quando eu tenho uma casa bem pequena com muita gente dentro dela? Então, essa pessoa não vai ter saúde porque ela não tem uma condição adequada de moradia. Por isso que a moradia é importante, tá bom? Como é que alguém tem saúde sabendo que não tem um emprego para dar comida à sua família? Esse alguém também não tem saúde, tá bom? Então, quando a gente fala no conceito ampliado, a gente está falando em todas essas questões, tá certo, pessoal? Nas responsabilidades. Então, quais são as responsabilidades da gestão? É ofertar, é dar condição para que as pessoas consigam fazer aquilo que a lei pede. Né? Então, a gestão está ali para dar condição das pessoas realizarem a promoção, proteção e recuperação em saúde. É tentar orientar aquela criancinha pequenininha que ela não pode jogar lixo na rua. Porque ela fazendo isso, ela não vai, por exemplo, contribuir para a dengue. Tá bom? Em relação ao sistema de saúde e essa questão de gestão, de direção, a gente fala nas 3 esferas, federal, estadual e municipal, também não esqueçam disso, tá bom? Não é somente o secretário municipal de saúde, não é somente o diretor do posto, não é somente o diretor do hospital, nas esferas federal, estadual e municipal. Tá bom? E aí, os municípios, dentro de um sistema
hierarquizado e descentralizado, é o que está mais próximo da gente. E aí a gente está muito mais próximo do município e a gente consegue visualizar melhor dentro da nossa macro-região, né? Aliás, da nossa micro-região, que é o município. E aí a gente fala novamente no financiamento. Esse financiamento está dentro das nossas leis orçamentárias em saúde, tá bom? Que é uma base legal, tá dentro do SUS e tem que ser feita anualmente, tá certo? Dentro das 3 esferas novamente: federal, estadual e municipal. Então, o município faz a sua lei orçamentária, o estado também faz e a federação também faz. Caso o que o município orçou, caso o que o município pensou que fosse dar, não der, ele recorre ao estado. O estado precisa pensar que os municípios podem precisar dele. E aí ele vai ter esse dinheiro para ajudar o seu município. Caso o estado não tenha, a federação também precisa ter feito essa lei orçamentária. Então, a lei orçamentária dentro do Sistema Único de Saúde é feito também nas 3 esferas de governo, tá certo? Não podemos esquecer isso. Esses recursos, eles também são enviados para os municípios, também são enviados para os estados, de acordo com a necessidade de cada uma dessas regiões. Tá bom assim? Lembrando que, para que a gente consiga realizar nossas ações de saúde dentro do Sistema Único de Saúde, a gente não pode esquecer das prevenções e das promoções. Lembrando também que uma pessoa, para ser promovida em saúde, ela necessita diversas vezes serem orientadas. E segundo a Organização Mundial de Saúde, em torno de 200 vezes. Não esqueçam disso. Não podemos modificar a nossa fala nessa orientação, senão o indivíduo pode não fazer o que a gente está orientando. Nunca esqueçam dessas orientações, tá certo? Vamos dar continuidade. Então, a gente tem dicas importantes de acordo com a lei, né, 8080, que relembrando, ela é do dia 19 de setembro de 1990, e relembrando também questões de concurso, a gente tem demais a lei 8080. Tá bom, pessoal? Então, não podemos esquecer jamais dela. Então, a gente diz que a Lei 80, ela sofreu alterações em relação àquilo que foi feito lá em 1988. Ela sofreu e ela sofrerá alterações aí ao longo da nossa vida, tá certo? Ao longo do tempo que esse SUS for seguindo aí na frente, vai aparecendo dificuldades e vai sendo necessário fazer as alterações dessa lei, tá? Uma das principais alterações foi em relação à internação domiciliar. Então, a gente pode internar paciente dentro do domicílio? Pode. Em que circunstância? Todo mundo deve ter visto que pertinho de sua casa existe uma unidade de saúde da família. Se não existe perto de sua casa, existe pelo menos no município, e aí a gente sabe mais ou menos, né? Que vai ser aquele postinho de saúde que vai estar perto da nossa casa para nos atender. Então, se existe um paciente muito doente e o médico daquela unidade acha por bem, por exemplo, colocá-lo em um soro, aí ele vai ser feito esse soro dele na casa dele. Então, ele vai lá, o enfermeiro vai lá, punciona a veia, coloca o soro, fica com ele, medica ele durante o dia. Então, isso é uma internação domiciliar. Na 8ª Conferência Mundial de Saúde, Nacional de Saúde, quando foi feito o SUS, né? Naquele momento não falava sobre internação domiciliar. Foi passando o tempo e foi vendo que isso era necessário. E hoje a gente tem, dentro da atenção básica, a internação domiciliar. Então, é possível sim, desde que o enfermeiro e o técnico de enfermagem ou o técnico de enfermagem fique com esse paciente todo o tempo. Ele não pode ficar sozinho em internação domiciliar sem um profissional de saúde. Tá certo? Por esse motivo, aí tem essa observação em relação à internação domiciliar. Mas ela existe sim. E ela está na Lei 10.424 de 2002. Tá certo? E em relação aos acompanhamentos de trabalho de parto, pós-parto e o parto imediato, também é direito, também está dentro da Lei 8080, onde ele dá condição ao paciente ter, por exemplo, um acompanhante. Então, hoje, dentro dos nossos partos, né, dentro do parto humanizado,
a gente tem essa necessidade de ter esse acompanhante, tá certo? Em relação... agora a gente vai dar outra pausa para a gente começar a ler 8142, tá bom?